Pessoal, tudo bem? Boa tarde, né? Então vamos dar continuidade, né, às nossas aulas de ciência, né? Aula passada a gente trabalhou o texto de Sofia, né, que é aquela robô inteligente, né? Aquela robô que ela consegue responder, né, várias perguntas para a gente com uma certa consciência, né? Então aquilo é o que a gente mais se aproxima de um ser inteligente que não seja nós humanos, seja fabricado pelo homem. Né? Então a Sofia era um bom exemplo, né? Ela tinha respostas para tudo, tem resposta para todos, né? Parece até tem até expressões faciais coisas desse tipo assim, né? Que acontece, né? Só que a Sofia não é um ser humano, né? Tem algumas diferenças entre ela, né, e nós que fazem com que ela não seja ser humano, seja humana e nós sejamos, né? Então, o que será? Quais são essas diferenças? Vocês responderam uns exercícios lá, não foi? Deixa eu só abrir aqui. Vocês responderam alguns exercícios, né, relacionados ao tema, né? Por exemplo, a semelhança de Sofia em relação a nós, né? Quais semelhanças ela tem, qual a diferença ela tem, né? A outra pergunta, né? Você acha que o ser humano é mais semelhante a uma planta ou ao robô Sofia? Explique, né? Então, com certeza o ser humano, fisicamente, né, aparentemente parecia a Sofia, mas em relação à nossa formação, à nossa construção, né, nós somos mais similares às plantas, porque plantas são seres vivos, nós também, né? Qual a diferença, né? O que diferencia as pessoas dos outros seres vivos, né? Qual a diferença existe entre nós, seres humanos, e outros seres vivos, como por exemplo um rato, né? Vou dar só um exemplo aqui para nós, né? Uma diferença básica é que nós raciocinamos, nós temos pensamentos, nós temos raciocínio, coisa que os animais, alguns animais, não, a maioria dos animais não tem, né? Nós somos animais, seres animais pensantes, né? Vamos lá para o que interessa, que é o nosso conteúdo de hoje, né? Vocês vão lá na página 14 e tem lá ó, as características dos seres vivos, né? Então a gente viu, né? A gente viu, a gente viu na aula passada, né? A Sofia, a gente sabe que a o desenvolvimento da inteligência artificial, né, vem criado o quê? Vem criado algumas soluções para vários problemas, né? Por exemplo, esses robôs com essa aparência artificial de comportamento humano, né? Eles estão cada vez mais parecidos com a gente, né? Mas, entretanto, né? Os seres humanos, eles têm várias características que só são deles próprios, né? Que só existem no próprio ser humano, né? Muito diferente de qualquer robô. Por exemplo, né? A questão de livre-arbítrio, você consegue, por ser humano, consegue, por exemplo, decidir uma coisa ou não, né? Então, o que acontece? O ser humano, ele vai ter, os seres vivos, na verdade, eles vão ter algumas características que são próprias deles, como, por exemplo, metabolismo, né? Então, o que acontece? Né? Os seres vivos, eles mantêm-se vivos utilizando matéria e energia, né, do ambiente. Então, nós conseguimos observar o ambiente, aproveitar a matéria do ambiente, transformar essa matéria em energia para nos mantermos vivos. Né? Então, esses processos de nos alimentar, por exemplo, que é a questão do metabolismo, ela ocorre dentro da gente. Né? Então, com a gente, como por exemplo a maçã, essa maçã ela vai ser digerida, ela vai ser transformada e processada em substâncias que nos mantêm vivos, que nos dão energia. Esse é o metabolismo, né? É o processar das coisas. Então, nós, seres vivos, somos os únicos seres que conseguem metabolizar, né? Então, todo ser vivo, ele tem o quê? Ele tem metabolismo próprio, né? É a forma de fabricar energia. Então, a nossa energia é fabricada vinda dos alimentos. Então, por exemplo, a robô Sofia, ela não tem metabolismo, né? Para poder ela funcionar, ela vai ter que estar ligada na energia, vai ter que ter uma bateria que alimente ela, né? Que dê energia a ela. Nós não. Nós precisamos de alguma forma metabolizar a nossa energia. Ou seja, nós precisamos
por exemplo, nos alimentarmos. Para quê? Para o alimento ser transformado dentro da gente, né? E transformar em energia para que possamos nos manter vivos. Então, essa é a primeira das características que os seres humanos têm, que os outros seres não têm. É a questão do metabolismo, né? Outra característica, perceber e reagir, né? Então a gente consegue perceber alguns estímulos do meio ambiente e conseguimos reagir a eles. Por exemplo, você vai andando numa rua, aí de repente um cachorro começa a latir e começa a correr atrás de você. Então, instantaneamente, né, o seu corpo começa a reagir. Você vai começar a ficar um pouco mais nervoso, né? A adrenalina, que é um hormônio, vai começar a difundir em você e você vai estar pronto para correr, para fugir ou para lutar com o cachorro, né? Então isso, só quem tem esse tipo de característica de perceber e reagir é o quê? É os seres humanos. E vou dar um exemplo bem comum. Tem uma planta chamada mimosa púdica, né? Que é uma plantinha que eu não sei o nome dela. O nome dela é malícia, a gente chama ela de malícia, mas o nome certo é mimosa púdica, né? Você toca nela, ela vai lá e se fecha, né? Aquele ato de perceber e reagir, ela percebe que alguém tocou, né? Ela vai lá e se fecha. Isso é o quê? Isso é uma forma de estímulo, de proteção, né? Ela se protege para que os predadores não diminuam, não tenham interesse nela, né? Ela não se torna atrativa, por exemplo, para os animais comerem, por exemplo, né? Isso é a questão de uma reação e percepção, né? Há vários outros exemplos, por exemplo, pelo menos aqui eu fazia muito isso, né? Vinha um cachorro perto de mim, o cachorro lá, eu fingia que ia pegar uma pedra, eu abaixava, o cachorro instantaneamente, ele ficava com medo e saia correndo, né? Então isso é perceber e reagir. Só quem consegue fazer isso são o quê? São os seres vivos, né? Então, de acordo com o que ele percebe, ele vai lá ter alguma reação. Então isso é uma característica somente dos seres vivos. A robossofia, teoricamente, não teria essa reação, né? Então essa outra característica. Outra característica dos seres vivos é o quê? É o crescimento, né? Então, ao longo da vida, todo ser vivo, ele vai o quê? Ele vai crescer, né? Isso deve-se a quê? Isso deve-se ao nosso metabolismo, né? Então, você vai se alimentar, né? Se alimentar, vai metabolizar e com o tempo os seres vivos vão o quê? Vão crescer. Por exemplo, a robossofia, o robô ele não cresce, é aquele tamanho certo, foi fabricado daquele tamanho e fica daquele tamanho, né? Então todo ser vivo ele cresce. Então imagina você, né, que agora deve ter o quê? 12 para 13 anos, né? Você foi um bebê. Não, durante 12, 13 anos você cresceu e se desenvolveu, né? Você se alimentava, seu corpo você se alimenta, né? Seu corpo metaboliza e você aos poucos vai o quê? Vai crescendo. Então isso é uma característica do quê? Dos seres vivos, né? Coisa que os objetos que não são vivos, eles não realizam, né? Outra característica também dos seres vivos é que ele possui células, né? Então observa aqui o desenho de uma célula de cebola. Então células são o quê? São unidades da qual o nosso corpo é formado. A gente vai ver células na próxima aula com mais detalhe, né? Mas todo ser vivo ele é formado por uma ou mais células, né? Então todo ser vivo, qualquer ser vivo, seja uma planta, seja um rato, seja uma bactéria, seja madeira, seja o que você pensar, é formado por quê? Por células, né? Isso somente os seres vivos, né? Quem não é vivo não é formado por célula. Como eu falei, nas próximas aulas, a gente vai estudar com mais detalhe essa questão das células, né? Como as células são. Dando continuidade aqui, a questão da reprodução, né? O que é reprodução? É o ato, né, do ser vivo, né, ele gerar os seus filhotes, os seus descendentes, né? Então, de geração a geração, né, os genitores são os pais, né? Eles vão gerar os seus filhos, né? Então, somente os seres vivos são capazes de gerar, né, descendentes, são capazes de reproduzir, né? E essa reprodução, né, ela ocorre de duas formas basicamente: a reprodução sexuada e a reprodução assexuada.
né? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos dois tipos de reprodução. Pronto, vamos lá. A reprodução assexuada ocorre quando um indivíduo, né, ele é gerado por parte de uma célula, não, a partir de uma célula ou parte de uma de um único genitor, por exemplo, só o pai ou só a mãe, imagina aí. Se você tiver reprodução assexuada, não envolve o quê? Não envolve a união de dois gametas, do pai e da mãe, né? É somente um pai ou uma mãe, ela gera o filhote. Ó, alguns exemplos aqui, ó. A banana, né, ó. Os brotos de bananeiras, né, não ocorre cruzamento de planta macho com planta fêmea, não, né? A planta mãe, né, ela vai gerar o broto, né, e desse broto nasce um novo filhote, né? Tá aqui o filhotinho, uma planta só, né, não tem cruzamento, não tem cruzamento. Essa é uma planta. Olha esse outro exemplo aqui, é uma hidra, né, que é um animal de água doce, né, que ele se reproduz assexuadamente, né, ó. A partir dele, tá aqui a hidra mãe, vai nascer os filhotinhos, né, ó, os brotinhos aqui, ó. Tá aqui um broto, tá aqui outro broto. Então, isso aí é uma reprodução assexuada. Não é obrigatório ter dois seres para poder ocorrer, né, a reprodução. E aqui as bactérias, elas também, elas têm reprodução assexuada, né? Elas se dividem em duas. Não precisa ter uma bactéria macho, uma bactéria fêmea, o cruzamento para as duas ter filhote, né? Elas, por elas só, elas se dividem e se transformam em filhos. Então, isso é o que? É reprodução assexuada. A outra reprodução é a sexuada, né? Porque em que um ser ele é gerado quando há união de duas células sexuais, né? Uma célula sexual masculina e uma célula sexual feminina. Os dois vão se unir e daí vão gerar o quê? Vão gerar os filhotes. Então, sexuada envolve dois gametas, um macho e uma fêmea, gameta do macho, gameta da fêmea, né? Por exemplo, aqui os seres humanos, né? Para poder gerar nós, né? O nosso pai com a nossa mãe, né? Eles se juntaram, juntaram-se os gametas dos dois e formaram nós, né? Um novo ser vivo, né? Tá aqui. Então, o ser humano ele tem reprodução sexuada. Por quê? Porque envolve a produção de gametas. Já na sexuada não ocorre produção de gameta. O único ser vivo ele pode ter os filhotes, né? Na reprodução sexuada tem que ter um macho, tem que ter uma fêmea que vão cruzar e vão gerar, né, os seus descendentes. Então, basicamente, o conteúdo nosso é esse, né? Então, agora vocês vão aí lá na página 17 e você vai ter, no caso, quatro questões, né? Ó, tem quatro questões na quais vocês vão responder, né? Vão copiar, né, as perguntas e respostas e vão enviar para mim no PV, né? São quatro questõezinhas que estão aí, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, né? É uma aula simples, né? Pequena, por quê? Porque essas aulas online, se a gente se estender muito, elas se tornam um pouco cansativas, né? Então, a principal tema da aula são o que? São as características dos seres vivos, são quais? Que são metabolismo, que são perceber e reagir, né? Que são crescimento e que são as células e a reprodução, não é isso? E que essa reprodução ela pode ser, né, assexuada quando não há, né, a união de gametas, não há dois gametas se juntando, né? Um só pai ele consegue gerar os filhos e a outra reprodução que é assexuada, no qual há os dois pais, o pai e a mãe vão se unir para gerar o filhote, não é isso? Então é isso. Vocês vão novamente, como eu falei, página 17, faz umas quatro questões, copiam, responde e envia para mim, tá ok? Então até a próxima aula, pessoal.